Professora, é para copiar? Professora, a gente vai ver aquele assunto lá? Professora, posso fazer uma pergunta? Tenho certeza que você, professor, já ouviu muitas vezes essas perguntas. E é um direito do aluno, ele pode perguntar, ele tem que tirar as suas dúvidas. No entanto, acredito que mesmo durante as aulas online, há alunos que fazem esses tipos de pergunta durante a aula. Por quê? Ele quer saber o que vai acontecer naquela aula. E é isso que nós vamos ver hoje. A importância de roteirizar as aulas online. Bom, quando nós vamos gravar um vídeo, igual antes de eu gravar este vídeo, eu fiz um pequeno roteiro colocando todos os tópicos que eu deveria falar. E essa é uma coisa que o professor tem que ter em mente. Primeira coisa, o tempo que ele vai gastar para aquela aula. Isso em apresentação de conteúdo. Então, vamos colocar que as aulas têm geralmente 50 minutos. Como que nós dividiríamos o tempo desta aula para que não... lógico, há sempre imprevistos? Há. Mas, na medida do possível, nós conseguimos estabelecer um tempo para cada etapa da aula. O que seria isso? Bom, eu peguei aqui uma aula de 50 minutos e a dividi em 4 partes. A primeira, apresentação. A segunda, conteúdo. A terceira, um tempo para perguntas e explicações, né? Perguntas e respostas. E a última, o encerramento da aula. Dessa forma, nós conseguimos estabelecer o que vai ser dito em cada momento e também nós vamos ver como passar isso para os alunos, porque eles também precisam saber como será o andamento daquela aula, para que eles já se preparem, tanto intelectualmente como se programem para as outras atividades, que eles tenham tudo isso em mente logo no começo da aula. Então, a primeira coisa, na primeira parte da aula, que é a apresentação, isso é muito útil quando o professor vai introduzir uma nova matéria. Quando ele precisa apresentar aquela matéria e ele pode estabelecer o trajeto de toda aquela matéria. Lógico, você não precisa falar, nós vamos estar estudando isso por 3, 4 meses. Não, mas os alunos precisam ter uma noção de tudo que eles vão ver ao longo desse percurso, porque a aprendizagem, o conhecimento, ela é construído aos poucos. E uma coisa está conectada à outra. Muitas vezes os alunos ficam perdidos, por quê? Eles não conseguem fazer a conexão de um conteúdo que foi visto há 1 mês, 2 semanas atrás, e eles não conseguem fazer a conexão daquele primeiro conteúdo que eles viram com este que está chegando, com o novo. Então, é importante o professor estabelecer essa linha do tempo para a apresentação dos conteúdos que serão estudados. Então, a primeira parte é a apresentação da aula. Nesse momento, o professor vai dar o roteiro. Ele pode gastar aí nessa apresentação, se não for... acho que não tem necessidade de dar muitos pormenores nesse momento. Você vai falar no geral, o contexto, falar o que vai ser apresentado, como serão as atividades, se vão ter apresentações, se vão ter atividades diferentes, como uma apresentação de teatro, uma atividade na escola mesmo, uma semana científica, e você já consegue fazer com que o aluno se planeje lá para frente. Isso é muito importante para eles também. Falar os temas que eles estudarão dentro desse conteúdo geral. Então, para eles já saberem, olha, a gente viu isso e a gente agora vai... Lembra do que vocês viram? Nós vamos ver isso agora, que se conecta com aquilo que vai se conectar com outra coisa que nós veremos ainda mais para frente. Então, essa primeira parte da aula é essa apresentação, principalmente para matérias novas.
Isso ajuda muito tanto o professor quanto os alunos a entenderem que eles estão entrando numa jornada. Não é simplesmente uma matéria nova que eles estão vendo. É um conhecimento que eles vão precisar dele e vão carregar consigo aí para o resto da vida, né? A segunda parte da aula vai ser a apresentação do conteúdo em si, né? Os professores já têm seu planejamento de aula, suas propostas pedagógicas, já tem todo esse planejamento do ano. Então, para o professor, ele já consegue se organizar muito bem nessa parte. Apesar de serem muitas turmas, a gente sabe que a realidade dos professores no Brasil, às vezes é 1, 2, 3 empregos, várias turmas, é complexo demais para o professor se organizar, mas eu sei que muitos conseguem. E você que às vezes tem dificuldade, tente estabelecer um calendário seu à parte, põe uma agendinha, nem que seja semanal, diária, para você não se perder, né? Então, nesses 30 minutos da aula, você vai fazer a apresentação do conteúdo, da forma que você já tem o seu estilo de ensino, sua didática. Então, nessa primeira parte, nessa segunda parte, na verdade, será exposto o conteúdo. Na terceira etapa da aula, você já pode avisar, voltando lá para a apresentação, para os alunos, olha, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, então as perguntas que vocês tiverem, anotem ou deixem aí no chat, que ao final, né, da aula nós vamos estar respondendo, eu vou estar dando explicações para vocês. Por quê? Isso evita do aluno ficar, ai, mas eu estou com aquela dúvida, será que eu pergunto agora? Será que eu deixo para depois? Se eu deixar para depois, eu vou esquecer? Então, isso acontece também, né? E você deixa esses 10 minutos reservados para as perguntas e para as explicações que você queira complementar algo ao final da aula, ou fazer essas pontes, porque há aulas que são muito dinâmicas, né? Os alunos participam bastante. Então, algum quer fazer algum comentário, contar uma experiência que ele teve, ou lembrar do conteúdo, falar, eu já li aquele livro tal, e quer compartilhar isso com os outros colegas da turma. É muito importante também, nesse momento, aproveitar essa finalização da aula para isso. Para o encerramento, eu coloquei 5 minutos. Eu acho que é um tempo consideravelmente, assim, bom para ser feito isso, mas aí vai de cada um, né? Mas eu acredito que os 5 minutos é importante porque você já vai ter feito todas as 3 primeiras etapas, que é a apresentação, conteúdo e tempo de perguntas e respostas. E no encerramento, você vai dar os avisos finais, explicar alguma atividade que tem que ser entregue na próxima semana ou no próximo dia, né? Às vezes, nesse momento da aula, você também pode indicar para os alunos materiais complementares, onde eles podem procurar mais sobre aquele assunto. Então, essa parte é importante também. Agora, como que o professor organiza essa roteirização com tantas videoaulas, ainda mais agora nesse momento de pandemia? Como que ele consegue roteirizar tudo isso? Bom, com essa programação que o professor já tem, dos seus planos de aula, seu planejamento semanal, ele pode fazer um padrão de roteirização. E no Word mesmo, você consegue montar isso. Você pode fazer uma tabelinha, ou fazer à mão mesmo, né? Tem gente que prefere fazer à mão. Você monta lá o seu esquema com as 4 etapas da aula. E você já vai mais preparado e prepara também os seus alunos. Os alunos precisam conhecer a trajetória que eles vão trilhar. O que acontece muitas vezes, e é um problema do ensino, é não falar isso para o aluno, não por desconsiderá-lo, por achar que não seja necessário dizer isso a ele, mas porque nós, seres humanos, precisamos entender
a trajetória das coisas, porque isso o quê? Isso gera um comprometimento do aluno com aquilo que ele está fazendo. Então, é muito importante explicar para ele essa etapa. O que nas escolas acontece muitas vezes é porque vem um professor, a gente sabe como é que é, eu já fui aluna de escola pública, então eu sei como é, vem um professor somente no ensino médio, vem um professor de uma matéria, você tem ali os 50 minutos de aula, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. E cada um está na sua etapa de conteúdo diferente. Às vezes um está num período lá do. Ser professor de história, ele está lá no Egito Antigo, o outro está no modernismo no Brasil, um professor de literatura. Aí vem um professor de física, vai dar termodinâmica. Aí vem o professor de educação física, vai dar vôlei. Então, muitas das vezes isso na cabeça do aluno, essa explosão de conteúdos, parece meio desconexa. Se ele consegue criar essa linha, falar, olha, isso tem a ver com aquilo que eu vi, e isso tem a ver com aquilo que eu vi naquela outra matéria, ele começa a ver que tudo é importante, né? Que não é porque aquela matéria ele tem mais dificuldade que ele não precise aprender. Tudo está conectado. A divisão das disciplinas é simplesmente uma questão de facilitar a organização dos conteúdos para serem passados, né? As turmas são grandes, nós sabemos da realidade. Há inúmeras dificuldades na educação brasileira que ainda precisa ser revista e, né, há soluções surgindo, né, graças a Deus. E nós sabemos que é um desafio, né? Mas pequenas ações podem ser feitas. E essa organização, essa ordem, ter essa ordem, essa clareza, mostrar os objetivos para os alunos. Olha, né, isso é até uma visão pedagógica, né, muito grande, né, que aquilo que o aluno aprende tem que ter significado para ele. Mas muitas das vezes ele não vai conseguir entender o significado naquela hora. Mas ele vai saber, olha, isso é importante. Ele precisa saber que aquilo é importante para ele. Muitas coisas a gente não entende no momento, mas quando a gente vê a gente vê aquilo em outra matéria ou em outro momento, a gente entende. Então, é muito importante. Então, essa roteirização do vídeo ajuda o professor, tanto na sua organização, como na sua questão didática mesmo, né? E todas as outras dicas, né, que o pessoal vai estar passando também de iluminação, de câmera. Eu tentei seguir aqui as dicas, né, que a gente viu, colocar o espaçamento do vídeo, colocar numa altura certa o computador, cuidar da iluminação. São pontos aí que fazem a diferença e isso agrega aí o valor ou a estima, né, de quem está assistindo e de quem vai ver essa aula para aprender, né, mais tarde. Então é isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a próxima. Tchau!